Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos bater um papo a respeito do relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Pois é, o pai de Sansão e a mãe receberam uma notícia. Primeiro a mãe, né? Apareceu ali o anjo do Senhor e o livro Escolhidos traz alguns detalhes dessa conversa entre o anjo e os pais de Sansão. E deu algumas orientações para a mãe, depois para o pai, que fez uma oração, pediu para que se fosse, né, de Deus, aquele homem mesmo, se fosse para orientar o filho, ele aparecesse de novo. Bom, então Deus atendeu o pedido do pai e apareceu o anjo do Senhor novamente para falar com os dois agora. O pai dele se chamava Manoá, pai de Sansão. E veja que ele pediu orientação. Então agora, já que vem um menino, eu acredito que o Senhor é quem está instruindo a gente. E o que a gente deve fazer? Como é que deve cuidar dessa criança? Acho interessante essa pergunta, né, dos pais de Sansão, porque tem muitas mães e pais que têm um filho, tem um relacionamento conjugal, nasce desse relacionamento uma criança e não estão muito aí, né, para o que fazer, em buscar orientação, em saber de Deus, das pessoas mais experientes também, como cuidar da criança. E trazem sérios e graves problemas para a sociedade por não educar adequadamente. E eu estava conversando, eu gosto muito de conversar com as pessoas, viu? De ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer nas suas áreas de atuação. A gente aprende ouvindo com os outros, ouvindo o que os outros têm para passar. E eu estava dialogando com uma profissional que trabalha em delegacia de polícia. E ela trabalha há 15 anos, se não me engano, ela faz muito tempo na delegacia e já trabalhou numa delegacia especializada de adolescentes. E ela estava falando a respeito do número de pessoas que vão e voltam, da reincidência de crimes de menor potencial ofensivo, não é? Os adolescentes que vão e voltam a reincidir no mesmo crime. E nessa conversa, a gente batendo um papo, e ela falou: olha, Raquel, tinha que haver um controle de natalidade no nosso país, assim como existe na China. E aí eu fui saber a respeito do controle de natalidade na China e achei interessante ela conversando sobre o assunto, mas resumo da ópera, como dizem, da história. Ela falou que muitos pais não têm condições de trazer filho ao mundo, nem estrutura financeira, nem psicológica, e insistem em colocar crianças e não sabem cuidar, e não orientam adequadamente. Veja que Manoá, o pai de Sansão, ele pediu instrução para o anjo como é que devia fazer com o menino que iria nascer. A responsabilidade sobre uma vida que vem ao mundo. É muito interessante quando você vê alguém sendo responsável com aquele serzinho que tá surgindo, que pode ser benéfico para a sociedade ou maléfico, depende do cuidado dos pais. Agora, infelizmente, tem filhos que, por mais que sejam cuidados, instruídos e criados conforme Deus ensinou para os pais, eles por si só, porque Deus deu livre-arbítrio mesmo, escolhem o mal. E escolhe um caminho errado, é ou não é? Então, olha só, às vezes é culpa sim dos pais, aliás, na maioria das vezes. A culpa está sim nos pais de filhos serem perversos, criminosos, mas nem sempre. A história de Sansão mostra que nem sempre. Não é? Veja que os pais ensinaram a Sansão, seguiram certinho as orientações de Deus, avisaram quando ele ia casar com uma filisteia que não era para se associar com pessoas ímpias, que não temiam a Deus, cuidado com as suas amizades. Eu repito, a Bíblia vive advertindo isso. Ah, não, ele é bonzinho, não é tão ruim assim não, pai, não é tão ruim assim não, mãe. E aí só traz para você desgraça. Ai, olha, se você quiser seguir a orientação de Deus, se você quiser seguir a orientação dos seus pais, só lhe irá bem. Só quando ela for contrária às orientações da Bíblia, aí você fica de orelha em pé.
né? Quando um pai instruir de forma contrária ao que Deus diz, uma mãe instruir de forma contrária ao que Deus diz, aí diz a Bíblia que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e não importa a hierarquia. Aí você também não vai desafiar, não vai xingar, não vai gritar, você está fazendo assim, não. Né? Mas continue firme no que Deus diz. Agora, quando um pai e uma mãe orienta segundo a orientação de Deus, você só vai ser feliz nessa vida se você seguir o conselho, se você seguir a orientação. É o que aconteceu, né? Os pais orientaram: filho, não faz isso, não casa, não faz amizade com os filisteus, não é para estar junto deles. Deus avisou, ainda mais casar, meu filho, não faz um negócio desse. Não teve jeito. Ele foi e falou, como nós ouvimos ontem, né? E estudamos juntos. Essa me agrada, essa eu quero, acabou. Gostei, olhei, vi, pronto. Então, olha só, hoje é dia de você que está ouvindo o áudio, né, prestar atenção nos conselhos das pessoas, dos seus pais em primeiro lugar, para você adolescente, né? E você que é pai, você orientar adequadamente o seu filho, é responsabilidade sua, sim. Deus deixou os filhos para cuidar dos pais, é tanto que diz a Bíblia, lá no Novo Testamento, que quando Jesus voltar, a única coisa que ele vai perguntar para você, pai e mãe, é a respeito dos seus filhos que ele te deu para cuidar. Pensa aí na responsa, como diz a turma, não é? Pensa na responsabilidade que você tem. É sério isso. Né? E quem ama, corrige, quem ama, orienta, quem ama, alerta, quem ama, repreende, quem ama, faz as coisas da maneira certa, para o bem não só no momento, mas o bem futuro daquelas pessoas que estão sob sua tutela, não é? Sob sua guarda, sob seu cuidado. Seja filho do ventre, seja filho de criação, seja filho de adoção, seja o que for. Cuida e preserva com carinho. Vamos pensar, então, em sermos mais submissos às orientações de Deus, porque vale a pena. O resultado é muito positivo. Foi negativo no caso de Sansão, porque não quis ouvir os conselhos de Deus e dos seus pais. Não siga o caminho de Sansão, não, viu? Deus orienta para o nosso próprio bem. Fica por aqui, então, o Adolescente de hoje. Lembrando de você dar um pulinho no nosso canal do YouTube, dar o joinha lá para compartilhar a respeito do cuidado de Deus, das instruções dele para o ser humano. Beijão, fique com o nosso Pai, não se esquecendo que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.